Bominier e Clyde, 86 anos da morte do mais famoso casal de criminosos da história em uma intensa saga repleta de amor, morte e crimes. Num dia como esse, em 1934, policiais executavam a tiros a emblemática dupla. O casal criminoso mais famoso dos Estados Unidos, e talvez do mundo, produto de filmes, séries e livros, Bominier e Clyde fascinam as pessoas até hoje por suas trajetórias fora da lei. Após uma infância pobre no estado do Texas, e de um primeiro casamento prematuro, Bominier Parker conheceu aos 20 anos, em seu trabalho como garçonete, o homem que viria a ser seu parceiro no crime, Clyde Barrow. Clyde cresceu no estado do Kansas e praticou pequenos furtos desde a adolescência. Foi preso pela primeira vez aos 17 anos. Na segunda vez, foi capturado junto ao seu irmão após roubar perus de uma propriedade privada. De acordo com o historiador John Neal Phillips, o objetivo de vida de Clyde era se vingar do sistema carcerário americano pelos abusos que havia sofrido em suas prisões. Segundo Phillips, ele sentia-se culpado pelas pessoas que assassinava. Em 1930, o casal ficou junto pela primeira vez, mas tiveram um romance interrompido por outra prisão de Clyde, que se envolveu em um roubo de carro. Reencontraram-se novamente em 1932 e deram início a uma vida de crimes juntos. Só neste ano, a gangue criminosa, composta principalmente por adolescentes, como um amigo de Clyde, W.D. Jones, de apenas 16 anos, mataram 5 pessoas. Realizavam com frequência assalto a pequenas lojas e furtavam carros. Nessa altura, as histórias da gangue Barrow, como eram conhecidos, já havia ganhado a atenção da mídia. Fotos de membros da organização em momentos de descontração, posando com armas e charutos, atraía a curiosidade da população, assim como da polícia. Os anos de 1933 e 1934 foram marcados por assassinatos de autoridades locais, o que obrigava que a quadrilha permanecesse em uma constante fuga. A caçada final do casal de criminosos foi impulsionada pela fuga de 2 ex-membros da gangue, que em sua escapada da cadeia causou a morte de um oficial de polícia. A partir de então, o estado do Texas se juntou ao governo federal para dar um fim à carreira de Bominier e Clyde. Em 23 de maio de 1934, autoridades texanas mapearam o padrão de rota da gangue de Barrow e conseguiram prever onde a quadrilha iria estar. A equipe montou uma emboscada ao longo da rodovia estadual, em Louisiana. Aproximadamente, às 9h15 da manhã daquele dia, o carro de Barrow apontou em uma estrada rural na paróquia de Bienville. Os policiais abriram fogo e atiraram cerca de 130 vezes contra o veículo. O primeiro a morrer foi Clyde, com um tiro fatal na cabeça. Pesquisadores afirmam que o casal foi baleado mais de 50 vezes cada um. São lembrados até hoje, pelos mais controversos motivos, mas principalmente pelo romance. 10 coisas que talvez você não saiba sobre Bominier e Clyde. Quem não gostava desse casal e suas aventuras na tela? Bominier e Clyde eram um casal fora da lei mais conhecido durante a Grande Depressão dos Estados Unidos. Com seus crimes e perspicácia, a história realmente aconteceu e foi produzido um filme para retratar a história dos amantes que colocou o terror no país norte-americano. Aposto que, após você ler o artigo, saberá mais coisas sobre esse casal que você nem tinha ideia de que era verdade, além de fatos curiosos sobre a vida do casal de assassinos. Até hoje, ouvimos bastante referência a eles, seja em filmes ou séries. Veja a seguir 10 coisas que talvez você não saiba sobre Bominier e Clyde. 1. Bominier morreu usando uma aliança que não era de Clyde. Como assim? Eles não eram casados? Eram, mas quando Bominier tinha quase 16 anos, ela casou-se com Roy Thornton, um amigo do colegial. O casamento não foi uma boa ideia, visto que seu marido foi preso em 1929 por roubo. Eles nunca mais se viram e quando Bominier conheceu Clyde, apaixonando-se perdidamente, ela não tinha se divorciado de Roy. Ela ainda usava a aliança e tinha uma tatuagem dedicada a Roy. 2. Bominier tinha um quê literário também antes de entrar para a onda de crimes e assassinatos. Bominier adorava escrever quando frequentava a escola. Era criativa e adorava rimar. Mesmo em 1932, quando foi presa por tentar roubar uma loja de hardware, ela escreveu 10 odes, intitulada de Poetry from Life Ottercide. Continha poemas sobre a vida no crime, amor e a inocência. Curiosidade extra, quando Bominier faleceu, ela tinha escrito um poema para sua mãe. Segue abaixo os versos finais. Someday they would all jeter,
Antelbury Tenside Bicide. Tua Feuintil Bigrief, Tutilau a Relief, Butits Deat for Bomini and Clyde. Um dia eles cairão conjunto, e serão enterrados lado a lado. Para alguns será tristeza, para a lei será um alívio, mas é a morte por Bomini e Clyde. 3. A Marinha estadunidense rejeitou Clyde e a vida de Clyde poderia ter sido diferente se a Marinha norte-americana tivesse aceitado sua inscrição. Quando era adolescente e tentou uma vaga na Marinha, Clyde sofria de uma doença fazendo com que sua condição médica fosse considerada não apta para ingressar no exército. Ele já tinha tatuado uma homenagem ao exército, mas infelizmente não deu certo. 4. Clyde falhou em entregar o carro alugado. Foi dessa forma que ocorreu a primeira prisão de Clyde e o início de sua vida criminal. Clyde alugou um carro para visitar uma namorada em 1926, entretanto, falhou por esquecer de devolver o carro no prazo combinado. Mesmo que a empresa tenha retirado as queixas, 3 semanas depois, Clyde começou a roubar literalmente caminhões. 5. A especialidade deles com os Estados Unidos sofrendo com a Grande Depressão de 1929, lidando com desempregos, suicídios e fome. Há quem se engane que a especialidade deles, dos gangsters, eram assaltos a bancos. Eles se concentravam mais em postos de gasolinas e lojas pequenas, conseguindo até poucos dólares em cada roubo pensado e planejado. 6. Clyde se automutilou. Não, ele não cometeu suicídio, pelo contrário, ele tentou ser esperto e conseguiu o que queria. O pensamento é dolorido, mas vamos lá. Após ser preso e ter uma sentença de 14 anos por roubo em janeiro de 1932, Clyde decidiu que não ia aguentar mais as más condições de higiene e de vida dentro da prisão. Assim, com o intuito de conseguir uma transferência para uma prisão menos segura e dura, Clyde, com a ajuda de um machado, não se sabe se alguém o ajudou, cortou 2 dedões do pé. Mesmo que tenha provocado consequências em seu ato de andar ou dirigir, Clyde conseguiu sua liberdade condicional 6 dias depois. 7. Um acidente de carro junto com Bomini. Em junho de 1933, Clyde estava dirigindo em alta velocidade pelas estradas rurais do Texas quando não percebeu uma placa de atalho, levando à colisão do carro e a um acidente perigosíssimo. Quando o carro aterrissou do ar, o ácido da bateria entrou em contato direto com a perna direita de Bomini, causando queimaduras de 3º grau. O casal, agora, tinha mais um aspecto em comum, o modo de andar e a dor. Por muitas vezes, Clyde tinha que carregar Bomini. 8. Na cena da morte, souvenirs. Não sei se vocês conhecem, mas sabem os caçadores de recompensas. Pois bem, os ladrões de banco foram perseguidos e emboscados por esses caçadores e policiais. O casal foi atingido diversas vezes com balas, dando ao falecimento quase que instantaneamente. Os caçadores queriam recompensas e quase conseguiram levar partes do corpo do casal para lembranças se não fosse pelos agentes da lei que intervieram. Mas sabe-se que os grampos de cabelo de Bomini foram pegos. 9. O carro está em um cassino a 40 quilômetros de Las Vegas. O carro utilizado naquele fatídico dia pelos gangsters era roubado. O Ford V8 Sedan, após o casal ser retirado, ainda continha as marcas de tiro, tecidos da pele e muito sangue. Após muita discussão acerca do carro, um juiz ordenou que fosse devolvido ao antigo dono. Entretanto, este o revendeu e hoje pode ele ser visto no cassino Escapetes, localizado em Nevada. O automóvel é chamado até hoje de carro da morte. Vocês iam gostar de ver. Veja também, Top 3 carros gangster na década de 1920 e 30 a 10. Enterrados separadamente, passando a maior parte de suas vidas juntos e tendo criado laços irreparáveis. Bomini e Clyde não foram enterrados juntos. A mãe de Bomini não aceitava, muito menos admitia o relacionamento da filha com Clyde, provocando que sua filha fosse enterrada em outro cemitério. Enquanto isso, Clyde foi enterrado ao lado de seu irmão, também criminoso, Marvin. Na lápide de Clyde está a seguinte inscrição: Gone, but not forgotten. A história desse casal é cheia de reviravoltas e muita ação, não acham? Amantes e assassinos, eram um casal procurado por todos, principalmente à época da Grande Depressão.